Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes e ergueu os olhos para os céus e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu tenho dito que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de graça. E sempre repito, parece que não. É justamente o contrário, parece um paradoxo, não dizer isso. Um tempo de graça ou um tempo de desgraça. Para muitas pessoas é visto como um tempo de desgraça, porque é motivo de tristeza, e muita tristeza, não é? Tudo aquilo que se está vivendo. E acredito que o coraçãozinho de cada um de nós vive apreensivo. Por mais que a gente diga assim, eu estou tranquilo, não é? Mas tudo isso que a gente vive, noticiários, tudo, nos deixa, mesmo que a gente não perceba, sofridos, perturbados, nervosos. Mas, na segunda leitura diz, quem é que nos separa do amor de Cristo? Então, a gente precisa olhar para Deus e confiar nele, mesmo que diante de todas as adversidades da vida. E eu digo que é um tempo de graça, porque se a gente olhar para Deus, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, a gente vai perceber que Deus não está falando nesse momento. Deus está presente conosco, mesmo com aqueles nossos que já partiram, mesmo com aqueles que estão internados no hospital. Existe, e mesmo com aqueles que estão com fome. Será que existe gente com fome? Será que existe gente desempregado? Será que existe gente sofrendo? Será que existe gente que não está podendo enterrar seus parentes, despedir? Será que existem pessoas que estão nos hospitais? Ontem mesmo, falando com um jovem, ele conversando com um irmão, falando sobre pandemia, e o irmão dele falava sobre a quantidade de pessoas. Aí ele dizia, não, mas foi descoberto que 1.000 nomes que estavam ali tiveram que ser retificados. Eu digo, mas será que morreu alguém? Você acredita que morreu alguém? Que existe coronavírus, essas coisas? E, claro, eu digo, então, um só que tivesse morrido
seria doloroso. Você acha que não aconteceu nada na França, na Itália, nos Estados Unidos? Nada disso aconteceu. E no país também não está acontecendo nada? Claro que está. Então, por que 1.000 que não deveriam estar na lista? Quando a gente escuta que se estamos a 2 milhões, né, e meio de infectados, isso é um número subestimado. Calcula-se que já tem mais de 10 milhões. Agora, isso é para que a gente tenha pânico? Não. A gente tenha cuidado, zelo. Vejam que todos estamos aqui, eu sou o único que estou sem máscara. Estava com máscara agora e estarei com máscara daqui a pouco. Mas vejam, estou dizendo isso porque quando a gente olha no Evangelho, a gente vê a presença de Deus a nos indicar a nossa postura em todos os momentos. Hoje no Evangelho, o que acontece? Ele sabe da morte de João Batista e ele sai, se retira. Mas a multidão sedenta vai ao seu encontro. Ele diz aqui que está de barco, não é? E a multidão vai a pé. Quando ele chega lá, na margem, vê a multidão. E ele vê a multidão com sua carência, com suas dores. Assim como hoje, Deus vê as nossas dores todas e se compadece de nós. Não se enganem. Só que, no Evangelho, está mostrando como a atuação de Deus. Deus nos convida a ser parceiros dele, nessa ação dele no meio de nós. O que é que ele faz? Os discípulos chegam e dizem, olha, despede essa multidão daqui, porque já está ficando tarde, o lugar é deserto, para que dê tempo deles se virarem e irem comprarem seu alimento. E aí o que é que ele diz? Ele diz, não, dê vocês mesmos a eles de comer. E aí quando eles olham para si, eles veem que tem muito pouco para oferecer para aquela multidão, para tantos necessitados. Mas o que é que acontece? Jesus mesmo assim insiste e eles têm uma ação positiva. Eles não dizem, não vamos não, eles obedecem. Eles estão ali com Jesus para o que der e vier. Mesmo que não seja essa a postura deles, mas o que Deus tem falado para eles, eles assumem e acreditam e fazem. Trazem, colocam o que pouco que tem à disposição. E o que é que Jesus faz? Que é importante às vezes os detalhes. Os detalhes às vezes são tudo. Quando a gente escuta uma leitura como essa, a gente vê somente que Jesus fez uma mágica. O milagre foi a mágica. Ou seja, pegou 5 pães e 2 peixes e transformou em 5.000 e ainda sobrou. Não é bem assim. O grande milagre está nas entrelinhas. Eles ouviram, eles achavam que tinham pouco a oferecer, e Jesus pegou o que eles tinham e fez uma oração a Deus. Então, aquilo que a gente tem a oferecer àqueles que precisam, que a gente acha pouco, quando a gente faz em nome de Deus, sabe? A gente faz em atendimento à palavra de Deus. Porque existe uma diferença às vezes. As pessoas dizem, estou fazendo isso em nome de Deus, né? As pessoas matam em nome de Deus, as pessoas ofendem em nome de Deus, as pessoas são injustas em nome de Deus. Muito hoje em dia se fala em nome de Deus, mas pouco se fala com Deus. Pouco de Deus há hoje em dia. Mas ao mesmo tempo, tem gente que nem fala que está fazendo em nome de Deus, mas faz aquilo que Deus pede. Não é interessante? Agora é preciso sim que a gente faça aquilo que Deus pede e em nome dele. Aí sim a coisa se completa. Porque quando a gente faz sem ser em nome de Deus, somos nós. E aí muitas vezes agimos como os discípulos que dizem, eu não tenho nada a oferecer. É muita coisa para mim. O pouco que eu tenho não vai servir
para isso que está aí, para esse desafio que está aí. E aí a gente desiste, porque a gente só confia nas nossas próprias forças. E se a gente faz em nome de Deus, mas não faz aquilo que Deus pede, o que acontece? É inútil, porque a gente está fazendo só aquilo que a gente quer, que é aquilo que a gente acha, e colocando o nome de Deus como se fosse a ação dele, quando não é. A maldade, o egoísmo, né? A ganância, não é a ação de Deus. Aí vejam, quer ver um exemplo? Essa semana foi horrível. Tanto cada semana tem uma coisa, né? Teve uma pessoa de rua que recebeu uma quentinha com arroz misturado com ração de cachorro. A pessoa se deu o trabalho de preparar a quentinha com arroz temperadinho e tal, e com ração de cachorro. E isso alguém fotografou e viralizou na internet, como muitas coisas. E aí um casal sensibilizado procurou o homem e não só lhe deu de comer, como lhe vestiu, como lhe cortou o cabelo, como várias pessoas vieram também ao encontro e organizaram a casinha dele, toda de madeira, mas organizaram, e passou a foto lá, ele com o alimento, com um lugar digno para... Vejam as coisas de Deus, que são de Deus, como são. Eu acho que os filhos da luz, a criação, como está escrito, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu vejo que nesse tempo de graça e desafio, a gente tem visto, sim, a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Em meio a tanta... é revelado. Tudo que está oculto vai sendo revelado. Porque é como na parábola do joio e do trigo. Queriam cortar, ele disse, não, é importante para Deus os seus filhos. Então, é importante para Deus o trigo. Se a gente corta o trigo e o joio, a gente destrói o que é importante, que é o trigo. Deixa crescer os dois. Que aí, quando cresce os dois, pela ação, pelo fruto, você vê o que é trigo e o que é joio, o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, nesse tempo, é um tempo mesmo, parece um tempo de colheita, sabe? Estão sendo revelados os frutos, através das nossas ações, ou da falta delas, ou das ações malignas, né? Às vezes tem pessoas que dão, mas não tem nenhum coração nisso. Parece estranho, né, dizer, mas a pessoa dá, e quando a pessoa dá, e ainda quer agradecimento, e ainda quer reconhecimento, e ainda quer isso, e acha que fez maravilhas, e não faz, elevando a sua oração a Deus, não fez absolutamente nada. Mas pior ainda, quem faz uma ação maligna, como essa pessoa que colocou o alimento de cachorro para dar para o seu irmão. Tem outros piores ainda, que nem para isso, que ainda no meio disso tudo, de tanta dor e sofrimento, desdenham, como aquela mulher que chegou, e até hoje, né? Ela diz, cidadão nada, advogado não, engenheiro, melhor do que você, para um homem que estava cuidando, fazendo o seu dever. Então, pela lei dos homens, ela até poderia ser detida, porque, não é? Está indo contra a lei, está ofendendo uma pessoa, um funcionário público, no seu devido serviço. Mas mesmo assim, mesmo depois de ter perdido o emprego, por conta disso, mesmo depois de tanta coisa, ela diz que só se arrepende de ter saído de casa naquele dia. Ou seja, nem se deu a chance, é por isso que o Senhor vai dizer, aquele que nada tem, até o pouco que tem, lhe será tirado.
Porque é justamente isso. Quando a gente não tem o amor de Deus no coração, até o resquício que tem lhe será tirado, porque não consegue conviver e perceber aquele amor. Os discípulos atenderam ao chamado. Hoje estamos no mês das vocações. E a gente tem que olhar para dentro da gente e ver o quanto de palavra, de semente de Deus está em nós. E o quanto essa palavra é preciosa para nós. E qual o chamado de Deus para nós nesse tempo. No tempo presente. O tempo é agora. E o tempo é de agora. Ele nos remonta para tudo aquilo que Deus nos deu, para agradecermos. E nos remonta ao tempo futuro, que é o que Deus nos chama a fazer. Mas tudo em tudo a gente tem que fazer como aqui. Jesus pegou a oferenda deles, ofereceu ao Pai, fez a oração. E o que foi que Jesus fez depois? Vocês lembram? Depois que os discípulos entregam para Ele, depois que Ele pega, o que é que Ele faz? Depois que Ele pega aqueles pães e peixes e faz a oração. Ele distribui Ele mesmo. O que é que Ele faz? Ele entrega de volta aos discípulos. Ele faz a frase, dá-lhe vós mesmos de comer. E Ele hoje nos faz isso. Ele diz para todos nós que quando a gente pega os nossos dons e a gente acha que é pouco, que não vai ser o suficiente, ofereça a Deus, porque os dons vêm dEle. E Ele nos deu não para que a gente guarde, Ele nos deu os dons para que a gente ofereça em favor de todos. Então, quando eles vieram e trouxeram, eu só tenho aqui 5 pães, 2 peixes. Eles vieram e trouxeram, fizeram a oração, ofereceram a Deus e depois Deus distribuiu para que eles mesmos dessem de comer àquele povo. O que foi que aconteceu? Eles distribuíram, eles obedeceram, eles foram fiéis ao chamado de Deus. E aí, viram o grande milagre. O grande milagre é esse. O grande milagre é esse. É a força do amor de Deus agindo em nós e juntos, como filhos e filhas de Deus, manifestar essa grande misericórdia de Deus na nossa vida. E assim, quem é que nos separa do amor de Cristo? O amor de Cristo é tão grande, olha, o amor, e é o amor de Cristo, é o amor de Deus manifesto em Jesus Cristo. Eu estava notando esse detalhe na palavra, e que é importante, para que a gente perceba quem nos separa desse amor. E esse amor é o quê? É um amor tão grande que entrega seu próprio filho, aliás, ele se entrega também na cruz por amor a gente. E existem muitas pessoas hoje, nesse meio, nesse tempo, entregando sua vida por amor ao outro, por amor a Deus. Às vezes até nem diz, mas é, na realidade, o amor de Deus agindo naquela pessoa, agindo em nós. O amor de Deus, quando age em nós, nós ultrapassamos as barreiras e fazemos coisas que a gente não pensava em fazer. É como um jovem de menos de 30 anos, que estava um técnico de enfermagem, que pegou o Covid-19 e quando viu que ia para ser entubado, passa uma mensagem para a mãe, uma mensagem zap, dizendo: mãe, eu não me engano, eu sinto e desejo que seja colocado rosas brancas no meu caixão. A mãe disse: meu filho, o que é isso? Diga isso não. Aí ele disse: coloque uma rosa branca. A gente tem que ser realista. E realmente aconteceu. É muita dor, é desespero, não é? Acho que essa mãe sentiu a vontade de correr dali de casa e invadir aquele hospital para ver estar. Como o próprio filho, um filho que, sabendo da mãe, que a mãe estava piorando, escalou o prédio do hospital pelas janelas, até, vocês viram isso? Se sentar, passou a foto, a filmagem,
ele saiu escalando de janela em janela, de coisa em coisa, e foi ao terceiro andar, onde ela estava, numa janela. E aí pôde olhar para a mãe dele, nos últimos momentos dela. E disse, é o meu tesouro. Ela fez isso, isso e isso, e fazíamos isso. Então, é muito amor. E é um amor, imagine um amor assim, de tamanha ligação. Imagine o amor de Deus, que é muito, infinitamente maior. E o amor de Deus nos olha a todos, sem distinção. Tanto é que nesse tempo, não há distinção. Há distinção porque algumas pessoas têm um tratamento, têm condições de tratamento melhores, não é? Quando adoece um pouquinho, já tem 3, 4 médicos lá à sua disposição. Mas isso não quer dizer que não esteja imune. Todos nós podemos ser vítimas. E não há raça, não há sexo, não há dinheiro. Todos nós somos multidão carente. E todos nós temos o olhar de Deus diante de nós. E na primeira leitura, finalizando, ele nos convida a vir comer sem pagar. Até vi um padre falando um exemplo de um dono de uma padaria que questionava a questão de Maria, porque Maria, teus irmãos e tuas irmãs estão aí com tua mãe. Então, Maria não era virgem, por isso, isso e isso, aquelas coisas todas. Ele era protestante. E aí, o padre chegou e ele questionou. Olha, a gente tem que cumprir com toda a palavra. O que está na Bíblia é verdade, tem que ser cumprido tal e como está. Aí o padre pensou, e aí lembrou-se do Evangelho, aliás, da primeira leitura de hoje. Aí disse ao povo, então, minha gente, olha, estamos felizes, porque está escrito no livro do profeta Isaías, venham todos comer e beber sem pagar. E como nosso irmão, que é o dono da padaria, está dizendo que a Bíblia tem que ser cumprida tal e qual, hoje não precisamos pagar. Ele disse, Deus me livre, padre. Entende? Não é que a Bíblia seja passiva de correções, mas é preciso que a gente veja o que é de verdade ali, que tudo é verdade, mas como é que se aplica a mim. A multiplicação dos pães, a gente dá muito valor, como eu disse, ao fato de que, milagrosamente, de forma mágica, se transformou 5 pães em tantos que alimentaram tanto. Mas o grande milagre que a gente tem que perceber é a misericórdia de Deus para com as pessoas e, na misericórdia de Deus, Deus fazer com que cada um de nós sejamos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Isso só acontece quando nós temos misericórdia também e agimos em nome de Deus, fazendo a vontade dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.